Boa noite, igreja. Vamos estar iniciando esse trabalho de adoração ao Deus único, todo-poderoso, merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos estar orando. Querido Deus, Pai misericordioso, somos gratos ao Senhor, Senhor meu Deus, porque mesmo ante as nossas imperfeições, o Senhor nos permite estarmos aqui na Tua presença, junto com os nossos irmãos, junto com a Tua igreja, adorando e louvando o Teu santo nome. Nome esse que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e clamamos ao Senhor, Senhor meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa estar agindo em nós, quebrantando os nossos corações, jogando por terra toda arrogância, todo orgulho, tudo aquilo que não presta, para que possamos prestar esse culto com alegria no coração, com sabedoria, com humildade, entendendo para quem nós estamos adorando e a quem nós estamos na presença. Por isso eu clamo ao Senhor que o Senhor possa estar agindo na condução desse trabalho, aos nossos irmãos que estarão nos dirigindo nos cânticos, nas músicas, ao pastor que estará trazendo a tua mensagem, a todos nós que estaremos ouvindo, que o Senhor possa estar nos quebrantando os corações, para que possamos estar aprendendo mais sobre tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesse momento. Pedimos isso tudo na mediação de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos estar ouvindo os nossos irmãos com um cântico de adoração. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte pra viver
Ainda de pé, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Isaías 45. Vamos do Isaías 45, de 22 a 25. E faremos essa leitura de forma em uma só voz. Isaías 45, 22 a 25. Leiamos. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim sairá. Então somente do Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que lutaram contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a desobediência de Israel, e nele se glorificará. Amém. Acompanhemos nossos irmãos mais uma vez em um cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
A igreja pode se assentar. Mesmo assentados, convido os irmãos a abrirem agora suas Bíblias no Salmo de número 130. E mais uma vez, vamos em uma só voz fazer a leitura do versículo 1 ao 8. Leiamos. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para quem te temem. Aguardo o Senhor, a minha alma aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, e é ele quem redime a Israel e todas as suas iniquidades. Oremos ao Senhor pedindo perdão pelos pecados que temos cometidos, para que Ele, somente Ele possa estar nos perdoando. Compadece de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as nossas transgressões. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos dos nossos pecados. Pois nós conhecemos as nossas transgressões, e o nosso pecado está sempre diante de nós. Pecamos contra ti somente, e fizemos o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós nascemos na iniquidade, e em pecado nos concebeu nossas mães. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo do teu recôndito, nos fazes conhecer a sabedoria. Purifica-nos, Senhor, purifica-nos com esopo e ficaremos limpo. Lava-nos e ficaremos mais alvo que a neve. Faz-nos ouvir júbilo de alegria, para que exultemos os ossos e que esmagastes. Esconde o rosto dos nossos pecados e apaga todas as nossas iniquidades. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos repulse na tua presença, nem retire do teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário. Então, ensinaremos aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-nos dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da nossa salvação, e a nossa língua exaltará a tua justiça. Amém. Cantemos ao Senhor mais uma vez, cânticos de adoração, e nessa oportunidade, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas poderão estar trazendo aqui ao gasofilácio. Irmãos, nesse momento será entoado apenas um cântico, então os irmãos aproveitem a oportunidade para depositar os dízimos e ofertas. Tá? Vamos. 'Vamos nos colocar de pé, irmãos? 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 'Vamos nos colocar de pé, ir
Aleluia.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre é. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai bendito, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo sustento que o Senhor nos dá durante a semana. Obrigado, Pai, pelo emprego, pelo estudo e todas as coisas que o Senhor nos permite, Senhor, exercer e fazer durante a semana, Pai. Te pedimos para aqueles, Senhor, que estão à procura de trabalho, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa ajudá-los, Pai. E assim que também aqueles, Senhor, que não são dizimistas, possam, Senhor, entender o prazer que é em ajudar a casa do Senhor, em ajudar no Teu reino, Pai. Que aqui os valores depositados, tanto no gasofilácio, quanto transferidos também, Senhor, para a conta da igreja, possam ser usados, Senhor, da melhor maneira, visando sempre o crescimento do reino do Senhor aqui na Igreja do Vale de Jatobá e também em outros lugares, Senhor, como os missionários que nós apoiamos, Pai. Te agradecemos imensamente pelo sustento que o Senhor nos dá. E em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Convido os irmãos agora a abrirem, a lermos juntos a pergunta de número 141 do Catecismo Maior de Westminster em uma só voz. A pergunta e a resposta, né? Leiamos. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratados e nos comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados dos seus legítimos donos, a adoção e a concessão de empréstimos livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação dos nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho provenientes
em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio ilícito de vida e de diligência no mesmo, a fragilidade, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes, e o esforço de todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto dos outros como do nosso próprio. Amém. Deus possa estar nos abençoando. Convido o pastor agora para estar assumindo o seu posto esse outorgado por Deus para estar trazendo a mensagem dele aos nossos corações. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Agradecemos aos visitantes desde já e os cumprimentamos. Muito obrigado por estarem conosco, pelos irmãos também de nossa igreja, que sempre têm atendido à convocação do Senhor para juntos estarmos no dia do Senhor, adorando o nome dEle. Quero convidar os irmãos para abrirmos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, para darmos continuidade às exposições que temos feito nesta carta. E hoje nós vamos então completar o parágrafo que nós iniciamos na mensagem anterior, na qual Paulo fala a respeito dos dois estados de Cristo Jesus. O primeiro deles, o estado de humilhação, que nós vimos no sermão anterior, e hoje nós veremos o estado de exaltação de Cristo, o nome de Cristo acima de todo nome. Embora nós nos focaremos apenas nos versículos 9 a 11, eu gostaria que lêssemos a partir do versículo 5, para que possamos ter a exata noção dos dois momentos de que o apóstolo Paulo trata. No primeiro momento, Cristo sendo humilhado por tornar-se homem e morrer na cruz, e no segundo momento, Cristo sendo exaltado acima de todo nome. Eu farei a leitura e convido os irmãos que acompanhem atenciosamente em suas Bíblias. Diz assim Paulo, então, inspirado pelo Espírito de Cristo, a partir do versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Leiamos juntos agora do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti nesta noite, noite que o Senhor reservou para que pudéssemos adorar o Teu nome e também, ó Deus, recebermos desta porção de Tua palavra. Ó Deus, nós oferecemos a Ti o nosso louvor por meio de orações, por meio de cânticos, pelos nossos próprios pensamentos que vieram do coração e que apontaram para o Senhor. Adoramos o Senhor até mesmo na confissão de nossos pecados, quando reconhecemos a nossa completa dependência de Ti e a necessidade de nos ajustarmos à Tua palavra. E agora, ó Deus, mais uma vez nós Te pedimos, embora já o tenhamos feito, pedimos mais uma vez que o Senhor limpe os nossos corações, as nossas mentes, de quaisquer obstáculos que porventura venham tentar impedir a recepção de Tua palavra por nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, perdoe os nossos pecados
Que o Senhor perdoe, ó Pai, os meus pecados. Eu sei que não sou digno, ó Pai, de ocupar este lugar, um lugar tão especial em que a pureza de Tua palavra precisa ser preservada. Ó Deus, quão impuro, ó Pai, é a minha vida, o meu coração, para trazer aos meus irmãos, ao Teu povo, a palavra do Senhor. Mas o Senhor quis, ó Pai, que eu mesmo estivesse aqui neste lugar para conduzir os meus irmãos no entendimento de Tua palavra. Portanto, se é assim, apesar de mim, apesar do pregador, faça com que a Tua palavra cumpra o propósito, ó Deus, em cada um dos nossos corações, inclusive no meu próprio coração, para que todos nós sejamos, ó Pai, impactados pelo Senhor, movidos pelo Espírito Santo do Senhor, porque eu creio, ó Pai, que apesar das minhas fragilidades e limitações, a Tua palavra é conduzida pelo Espírito Santo de Cristo aos nossos corações, de maneira, ó Deus, que, embora eu seja completamente insuficiente para esta tarefa, o Senhor é plenamente capaz de abrir os nossos entendimentos e de fazer-nos, ó Pai, enxergarmos a beleza da Tua lei e assim, ó Senhor, nos ajustarmos, nos moldarmos a ela. Portanto, Pai, renova as nossas mentes, transforme os nossos corações, para que compreendamos neste culto que fazemos ao Senhor, este culto racional, este culto coerente com a Tua palavra, que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Fala-nos, portanto, nesta noite. Pedimos-te em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, Filipenses 2, de 9 a 11, é o que nós poderíamos chamar de o clímax do hino cristológico cantado pelo apóstolo Paulo nesta sessão que nós acabamos de mencionar, Filipenses 2, 5 a 11. Se os versículos anteriores, 5 a 8, descreveram a descida de Cristo até a cruz, agora os versículos de 9 a 11 fazem um movimento contrário, descrevendo então a ascensão de Cristo ao trono da glória. O Deus que se fez servo, que habitou entre nós para revelar a glória do Pai, agora é o Senhor exaltado sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, quer que nós vejamos exatamente esta curva gloriosa do Evangelho, do Calvário ao trono, da vergonha na exposição pública da cruz à glória dos céus, da obediência em todas as coisas à lei do Senhor, à exaltação e à entronização junto ao Pai. Esta, aliás, é a grande lei do reino de Deus. Aquele que se humilha será exaltado, como o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou no seu ministério. Cristo ensinou que aquele que se humilha na presença do Pai, este será exaltado. E aqui nós temos um exemplo disto. Cristo se humilhando, Ele próprio se esvaziando de si mesmo, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus, antes tornou-se servo, tornou-se homem, e esta foi a principal humilhação, assumiu todos os pecados do seu povo, morreu na cruz de modo vergonhoso, para que depois pudesse ser exaltado sobre todas as coisas e ter o nome acima de todo o nome. Cristo nos mostra e nos mostrou no seu ministério que a obediência humilde nunca é vã. Todas as vezes que os servos do Senhor obedecem à palavra de Deus, eles serão exaltados, ainda que não nesta vida, como o próprio Cristo não foi, no momento em que nós formos glorificados, como Cristo o foi após a sua ressurreição. Deus não deixa cair no esquecimento aquele que é servo fiel e obediente, como Cristo foi até a morte de cruz. O caminho da cruz, como nós sabemos, é um caminho doloroso, mas o caminho da cruz, ou seja, todos aqueles que renunciam a si próprios e obedecem à palavra do Senhor, aqueles que abrem mão dos seus próprios conceitos para abraçar a verdade do Evangelho, o caminho desta cruz é, ao mesmo tempo, o caminho que nos conduz à glória, à coroa da vida. Se formos fiéis até a morte,
morte de cruz como Cristo o foi. Se formos fiéis até a morte e carregarmos a cruz de Cristo, certamente, meus amados irmãos, nós receberemos também a glória do Senhor e seremos exaltados diante do Senhor. O caminho da cruz é o caminho que nos conduz à glória. E é isto exatamente de que trata o apóstolo Paulo nestes 3 versos preciosos que nós temos aqui. Em primeiro lugar, ele mostra exatamente a exaltação divina de Cristo, que está no versículo 9, quando ele disse: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui o verbo que é utilizado no original é um único verbo para descrever exaltou sobremaneira. É um verbo de intensidade, um verbo que indica o ato soberano de Deus de fazer com que Cristo seja erguido ao ponto mais alto do universo. É óbvio que nós sabemos que Cristo é o Criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, nós lemos: disse Deus, a palavra de Deus criou todas as coisas. Em Hebreus também nós somos informados de que Cristo continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Nós sabemos por Colossenses 1,17 que em Cristo tudo subsiste. Todas as coisas foram convergidas nele. Mas agora, neste momento da sua morte, no momento em que ele foi à cruz e venceu a morte, Paulo está dizendo que Cristo foi erguido pelo próprio Pai para ser, de fato, entronizado na sua presença, na presença do Pai, de maneira que ele fosse exaltado sobre todos os reis, todos os poderes e todos os tronos. Se na cruz ele foi zombado pelo império humano, agora Cristo está assentado no trono para julgar este mesmo império que o condenou. Deus exaltou Cristo acima de todos. O comentarista bíblico e exegeta William Hendrickson diz que a exaltação de Cristo não é um prêmio a Cristo, mas o coroamento da sua obediência perfeita. Deus Pai se deleitou, se alegrou, teve prazer em glorificar o seu Filho, que o glorificou na terra. João 17 diz que Cristo glorificou o Pai em todas as coisas, sendo-lhe obediente. E agora chegou o momento de o Pai também glorificar o Filho. E esta exaltação significa que a ressurreição de Cristo foi a resposta divina à sua obediência. Sendo obediente até a morte e morte de cruz, Cristo alcançou a misericórdia que vem do Pai, de modo que ele agora, por sua ressurreição, recebe o prêmio de sua obediência. Portanto, a cruz nunca foi o fim de todas as coisas para Jesus. Assim como para o crente fiel, a morte não é o fim de todas as coisas. A cruz para Cristo era o caminho para a glória, como assim também para todos os crentes, o nosso sofrimento por causa de Cristo, a cruz que nós levamos por causa do Evangelho, também é um caminho para a nossa glória. A lógica do reino de Deus, meus amados irmãos, ela é contrassensual ou contracultural. O mundo costuma exaltar quem se impõe a ele. Deus, ao contrário, exalta aqueles que se entregam de maneira submissa a ele. A verdadeira glória não nasce da autopromoção como o mundo faz, mas a verdadeira glória no reino de Cristo vem da fidelidade obediente e silenciosa de todos os crentes na presença do Senhor. Eu tenho feito algumas aplicações pastorais focadas, sobretudo, na eleição que nós teremos no próximo mês de presbítero e diáconos. E por isso, como pensar esta exaltação de Cristo nestes 2 ofícios? Eu imagino que a exaltação de Cristo ensina que o ministério fiel sempre valerá a pena. O presbítero, portanto, que serve com a mesma paciência que Cristo teve de suportar a cruz, mesmo sem ser notado, sendo ao contrário disto injustiçado, este servo será exaltado pelo Senhor, que vê em secreto a sua fidelidade. Os diáconos que também servem a igreja do Senhor, hoje, serão servidos pelo próprio Senhor no dia de amanhã,
como afirma o próprio Cristo em Lucas 12:37, mostrando que a entrega do servo é a trilha da exaltação para todas as coisas. Aquele que se curva por amor diante de Deus e diante do povo de Deus, ajudando o povo de Deus a crescer na graça e no conhecimento dele, será sempre exaltado. Mas eu também quero trazer algumas aplicações para algumas classes especiais de nossa igreja. Por exemplo, as esposas. Como as esposas podem ler este texto da palavra de Deus, sabendo que Cristo, ele também foi exaltado por Deus por causa da sua obediência? Cristo, sendo exaltado, após submeter-se à vontade do Pai, ensina as mulheres cristãs, as esposas, que vivam com espírito manso, pacífico, confiando sempre na fidelidade que não passará despercebida diante do Senhor. Assim como o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, verso 4 de sua primeira carta, escreveu que as mulheres, mesmo sem palavra alguma, ganharam os seus maridos por causa da sua submissão, da sua obediência a Cristo. O caminho da submissão feminina piedosa é o mesmo caminho de Cristo, humilde, mas glorioso depois. Quanto aos pais, Cristo foi exaltado porque obedeceu plenamente. Os pais cristãos, portanto, que são a verdadeira autoridade dentro da sua casa, não devem fazer como o mundo ensina, ou impor algum tipo de autoridade ou de autoritarismo, mas demonstrar uma vida fiel a Deus, obediente ao Senhor, que inspire os seus filhos a amar o Senhor. Esses pais devem, portanto, liderar os seus lares com mansidão, coerência, submissão ao Evangelho. Tenham certeza, Deus os exaltará por causa da sua fidelidade. E quanto aos filhos? Os filhos também têm em Cristo o principal exemplo. A obediência de Cristo, o Filho, a seu Pai, é o modelo da obediência final de todas as coisas. Filhos, portanto, devem dedicar cada ato de honra aos seus pais como uma semente de glória. Quem aprende a se submeter hoje, enquanto filho, aos seus pais, aprenderá a reinar com Cristo também durante a sua vida aqui e, obviamente, na glória. E os trabalhadores e os servos cristãos? Cristo, afirma a Bíblia, trabalhou. Ele foi obediente ao Pai, ele serviu até o fim. Nós também, como trabalhadores, como servos, devemos trabalhar com diligência, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o seu patrão não está de olho em você, sabendo que, na verdade, é do Senhor que você receberá a recompensa da herança, como está em Colossenses 3:24. Portanto, irmãos, percebam que a exaltação de Cristo pode ser aplicada a várias situações de nossa vida. Eu escolhi aqui apenas algumas, mas há várias situações em que nós podemos perceber que a obediência de Cristo ao Pai refletiu finalmente na sua glória. Talvez nós não entendamos a razão pela qual devemos nos submeter a Cristo agora. Talvez nós nem entendamos a razão pela qual nós tenhamos de renunciar a nossos próprios projetos ou propósitos para nos submetermos à palavra. Mas fique em paz. Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito que Deus tem na sua vida é que você o glorifique em todas as coisas e finalmente experimente em Cristo a alegria de viver a palavra do Senhor, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a sua missão no mundo. Ninguém precisa ter dúvida em relação a isso. Quando vier à sua mente algum tipo de dúvida tal qual, mas para que eu existo? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão? Eis a resposta: glorificar a Deus e experimentar dele em todas as coisas. E como você fará isso? Sendo obediente à palavra do Senhor, renunciando os seus próprios prazeres, os seus próprios gostos pessoais, os seus pressupostos, para se encaixar de maneira submissa à palavra do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo diz que, além de o exaltar sobremaneira, o Pai também concedeu ao Filho um nome, ou o nome, que está acima de todo nome. É óbvio que a palavra nome aqui não se refere a uma designação,
não é um nome próprio, como nós recebemos quando nascemos, por meio dos nossos pais, e temos o nosso registro ali realizado, concluído. Mas aqui, ao mencionar nome, o apóstolo Paulo, na verdade, quer falar a respeito do caráter e da autoridade suprema de Cristo. Deus, o Pai, concedeu a Jesus, o Filho, o título de Kyrios, que é Senhor. E, curiosamente, a palavra Kyrios, ela é usada, embora seja uma palavra grega, ela é uma palavra muito similar à palavra hebraica Yahvé, que é o nome próprio do próprio Deus no Antigo Testamento. Tanto que a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traz a palavra Kyrios, para se referir a Deus o Pai. Portanto, o que nós estamos vendo aqui neste jogo de palavras de Paulo é que Deus Pai concede ao Filho o seu próprio nome, o nome do seu próprio Pai. É como se, de fato, você fosse adotado por uma família e recebesse ali no registro o sobrenome daquele que te adotou. A ideia, portanto, é que, embora Cristo sempre foi o Filho de Deus, agora, tendo ele sido ou se feito homem, mas ao vencer a morte e ao cumprir plenamente a sua missão, em razão da obediência, o Pai concede ao Filho esta adoção, esta aproximação, ou esta filiação, para que todos aqueles que também confiam em Cristo possam receber, por causa dele, a filiação juntamente na presença do Pai. Por que nós somos chamados filhos de Deus? Porque, primeiramente, Cristo, o Filho, foi recebido pelo Pai, e ele recebe este nome para que todo aquele que nele creia também receba este mesmo nome. Portanto, quando Paulo se refere aqui ao fato de que Deus deu o nome que está acima de todo nome, nós precisamos entender que Paulo está dizendo que aquele que foi crucificado, aquele que se entregou na cruz por causa do seu povo, é o próprio Senhor da glória, é o próprio Deus. No Império Romano, as pessoas eram obrigadas a declarar César é Senhor. Mas os cristãos, ao invés disso, declaravam Jesus é Senhor. Jesus é Kyrios, Jesus é o Senhor. E essa confissão simples, de poucas palavras, custou a muitas pessoas suas próprias vidas. Mas ela não mudou apenas a história, ela mudou as vidas de muitas pessoas que, cegas até então, agora puderam ver de fato aquele que era o seu Salvador. Esse nome, portanto, está acima de todo nome, acima de qualquer poder humano, acima de qualquer título, de qualquer trono, de qualquer ideologia. Não há autoridade que não esteja debaixo do domínio de Cristo Jesus, o Senhor. E eu não posso deixar de citar aqui, por ser emblemática, a frase que foi dita pelo Abraham Kuyper no discurso de abertura na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, em que Kuyper, ao dizer àqueles alunos que estavam ali para iniciar os seus estudos naquela universidade, disse: olha, não há no universo 1 centímetro quadrado sequer sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, não possa dizer é meu. Cristo é dono de todas as coisas. E o apóstolo Paulo disse isso em Colossenses capítulo 1, verso 17, ao dizer: em Cristo todas as coisas subsistem. De maneira que não há nada criado no universo, não há nada que esteja fora do senhorio de Cristo. Aliás, Paulo diz, tanto as coisas visíveis, como as materiais que nós vemos, quanto as coisas invisíveis, que são os conceitos, as ideias, os pensamentos. Tudo deve estar submetido a Cristo. É por isso que nós não podemos fazer afirmações sem que estas afirmações glorifiquem a Cristo. Se os nossos pressupostos, se as nossas afirmações, se o nosso pensamento, em qualquer momento, se desvia da pessoa e da obra de Cristo,
nós estamos pecando, porque nós não estamos cumprindo a nossa missão, que é exatamente espelhar Cristo. Nós devemos ser sal e luz para o mundo, o que significa dizer que todas as coisas que eu faço, que eu penso, devem refletir a glória de Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero fazer algumas aplicações específicas. Aqueles que pretendem ser presbíteros devem se lembrar de que todos servem o rebanho de Cristo Jesus, sob o senhorio de Cristo. Portanto, o rebanho não pertence a um presbítero, o rebanho não pertence ao presbitério, o rebanho não pertence ao conselho, o rebanho é do Senhor da igreja. Portanto, nenhum presbítero pode arrogar para si o direito de ser dono do povo de Deus. Nós somos servos de Cristo Jesus e chamados para governar a igreja com as palavras de Cristo e não com as minhas palavras, não com as nossas próprias ideias, não com os nossos próprios planejamentos. Cada decisão de um presbítero deve ser tomada em reverência ao nome de Jesus Cristo, que é o verdadeiro cabeça da igreja. Os irmãos que pretendem ser diáconos, igualmente, devem saber que servem no nome do Senhor, não em seus nomes próprios. O trabalho diaconal, ele é sagrado exatamente porque ele carrega a assinatura de Cristo Jesus, o Senhor, que, mesmo sendo Deus, não quis ser como Deus, antes esvaziou-se, humilhando-se. O aliviar o sofrimento, cuidar dos necessitados, que é um trabalho da diaconia, demonstra que os irmãos que pretendem ocupar este ofício exaltam o nome de Cristo acima de todo nome. As esposas devem viver e amar os seus esposos sob o nome e a autoridade de Jesus, o Senhor. Sabendo, amadas irmãs, que é Ele quem sustenta vocês, é Ele quem valoriza o serviço silencioso de vocês, o amor paciente que vocês têm pelos seus esposos, pelos seus filhos, a entrega fiel que vocês constituem no lar. Nenhuma atitude feita no nome de Cristo é pequena demais. Pelo contrário, Deus haverá de exaltar aqueles que de fato se submetem a Ele. Quanto aos pais, eduquemos os nossos filhos no temor do Senhor Jesus e no nome de Jesus. A verdadeira paternidade e maternidade cristãs não busca glória pessoal, mas ensina as crianças a reconhecerem o senhorio de Cristo sobre cada decisão e sobre cada escolha. É muito importante que nós, pais, possamos oferecer aos nossos filhos uma boa educação, uma educação cultural, que eles conheçam a história do nosso país, a história do mundo, que eles saibam assuntos a respeito da economia, que eles falem bem o bom português, que é a sua língua materna, que eles conheçam um pouco da geografia de toda a terra, para conhecer onde estão os países, quais são os principais relevos, quais são as principais faunas e floras. Tudo isso é muito importante, mas nada disso será mais importante do que o fato de você criar o seu filho para que ele possa amar o Senhor sobre todas as coisas. Não adiantará se ele souber todas estas outras coisas, mas não reconhecer na sua vida o senhorio de Cristo Jesus sobre cada decisão que ele tomar. Os filhos também devem viver debaixo do nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o maior modelo de honra. Portanto, filhos queridos, aqueles que são filhos, que ainda têm os seus pais vivos, honrem os seus pais no Senhor. Obedeçam a seus pais como se obedecessem a Cristo, porque fazendo isto, vocês estarão vivendo sob o domínio de Cristo, glorificando o seu nome. Irmãos que são servos, trabalhadores, façam tudo em nome do Senhor Jesus, conforme Paulo escreve em Colossenses 3,17. Trabalhar com excelência, portanto, com honestidade, é também pregar o Evangelho às pessoas, sem palavras. Quando o seu patrão percebe que o seu trabalho ele é diligente, ele é excelente, ele é honesto, você também está honrando o nome do Senhor. O seu trabalho se torna uma espécie de altar,
como aqueles altares do Antigo Testamento, em que quase sempre eles colocavam muitas pedras para que os viajantes que passassem soubessem que ali estava um servo de Iavé, que havia adorado o Senhor, sacrificado um animal em honra ao Senhor. Portanto, aquilo que nós fazemos também em relação ao nosso trabalho diz muito a respeito do Deus a quem nós servimos. E, finalmente, irmãos, em terceiro lugar, há também uma confissão universal de que Paulo fala. Paulo escreve dizendo que nós devemos entender que Deus, o Pai, ele exaltou Cristo sobremaneira e deu a Cristo um nome específico de pertencimento à sua própria família, com uma finalidade: para que ele seja glorificado, para que todo o universo confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Diz Paulo, para que no nome ou ao nome de Jesus, por causa agora desta dignidade que o Pai conferiu ao Filho, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. É uma maneira de Paulo dizer em todo o universo, em todo lugar, quer seja no céu, os astros, os planetas, os seres celestiais, quer seja na terra, todos os impérios, os homens, os governos, quer seja debaixo da terra, tudo aquilo que está num lugar em que nós não podemos necessariamente ver, mas em todo lugar, Deus haverá de ser glorificado em Cristo. Toda a criação se dobrará diante do trono do Cordeiro. O universo inteiro, queridos irmãos. Imagine isto. Anjos, homens e até mesmo os inimigos de Deus reconhecerão o senhorio de Cristo. Isso significa que ninguém ficará neutro. Quando nós lemos e ouvimos e vemos estes ateus que têm cada vez mais promovido um afastamento das pessoas em relação à ideia de Deus, muitos professores, cientistas famosos, como Richard Dawkins, como Daniels e outros mais, que têm escrito livros, têm dado palestras, falando que acreditar em Deus é uma grande tolice, como fez o próprio Karl Marx, ao dizer que a religião, na verdade, era uma forma de entorpecer as pessoas, que essa ideia de Deus era falsa. Como fez Sigmund Freud também, ao dizer que a religião é uma grande ilusão. E muitos outros pensadores, como fez Nietzsche, que dizia que, na verdade, essa ideia de Deus ela já acabou, já passou, isso é ultrapassado. Deus já estava morto, já está morto. E as pessoas ficam falando dele até hoje. Na verdade, falam porque são fracas, porque precisam de alguma coisa para justificar seus fracassos. Estes homens, Nietzsche, Freud, Hitler, Marx, para citar alguns deles, se curvarão na presença de Cristo. Embora tenham dito e escrito coisas contra o Senhor, Paulo está dizendo que haverá um tempo em que toda a criação se dobrará diante do trono do Cordeiro. Os crentes o confessarão com alegria. Os crentes se alegrarão no retorno de Cristo, mas os ímpios ficarão espantados. Os demônios reconhecerão sua derrota, mas todos dirão: Jesus Cristo é Senhor. Todos dirão, mas haverá naquele momento uma ausência de salvação. Aquele último dia não haverá salvação, haverá juízo. A adoração que começou nos céus e ecoou na igreja será completada quando toda a criatura se curvar diante de Cristo. Este é o ápice da história. Cristo está na criação, criando todas as coisas. João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. E agora nós vemos Cristo exaltado sobremaneira, de modo que o ápice da história agora é quando toda língua confessar e todo joelho se dobrar na presença deste Cristo. Todos se curvarão dizendo: Jesus Cristo é Senhor.
e vocês podem imaginar como ficará o mundo quando Cristo estiver diante daqueles que o negaram e agora não mais com possibilidade de salvação. Quando eles tiverem de olhar para Cristo e dizer: tu eras mesmo o Filho de Deus. Mas o caminho deles continuará sendo o inferno por causa da sua impiedade. O nome de Cristo continua o centro de toda adoração. E essa é a consumação da glória de Deus, queridos irmãos. A vitória absoluta do Cordeiro de Deus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Como aplicar estas verdades agora a estas classes de pessoas dentro da nossa igreja? Aos irmãos que desejarem o presbiterato, devem pensar que eles estão conduzindo o rebanho de Deus, de modo que eles precisam dobrar os seus joelhos voluntariamente na presença de Cristo, para não fazerem nada forçadamente e para que não sejam forçados a se dobrarem diante de Cristo depois. Dobre-se agora. A missão do pastor, do docente, é exatamente preparar o povo de Deus para esse dia em que haverá esta confissão universal. E é por isto que, como eu disse pela manhã, eu não posso deixar de dizer a vocês as verdades do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando chamou os presbíteros de Éfeso, para anunciar a eles que muito provavelmente eles não mais o veriam porque ele seria preso, o apóstolo Paulo teve a alegria de dizer àqueles presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, as seguintes palavras: eu estou com a minha consciência limpa, porque eu ensinei a vocês todos os desígnios de Deus. Esta, meus amados irmãos, é a função presbiterial docente. Ensinar os desígnios do Evangelho, porque nós não podemos estar alheios a este dia em que toda língua se confessará, todo joelho dobrará que Jesus Cristo é Senhor. Portanto, eu não posso passar a minha vida neste mundo sem mostrar-lhes a gravidade deste dia. Sim, aqueles que são eleitos, salvos, nós que cremos nisto, haverá júbilo, haverá alegria, mas eu preciso alertar também aqueles que talvez estejam enganados, pensando serem salvos quando não são salvos. E isto é muito fácil de se perceber. Se as suas atitudes, se as suas ações, elas não se adequam à obediência à palavra de Deus, desconfie da sua suposta conversão. Porque o convertido, ele obedece à palavra. O convertido, ele se curva a Cristo. O convertido, ele se humilha na presença do Senhor. Foi isto que Cristo fez. Cristo não se exaltou, ele se humilhou. Repare que ele foi exaltado. Ele não se exaltou. Os irmãos perceberam isto? Na humilhação diz, ele se humilhou, ele mesmo. A si mesmo se humilhou. Mas na exaltação não está escrito, ele mesmo se exaltou. Porque nós somos ensinados pela Bíblia que não devem ser os outros, não deve ser você mesmo que te louve. Os outros é que tem que te louvar. Você não deve supor que você é alguma coisa. Não é. Ninguém pense de si mesmo mais do que convém, diz Paulo. Nós devemos ser humildes. Portanto, se você quer ser presbítero, dobre primeiro os seus joelhos. Pergunte se você está preparado para se submeter à autoridade da palavra. Pergunte. Pergunte se você está preparado para se submeter à autoridade pastoral da sua igreja. Ou se você vai entrar no conselho para bater de frente com o pastor. Porque, afinal de contas, precisa de alguém entrar no conselho para bater de frente com o pastor. Se você quer ser presbítero, não faça isso. Porque você pode até bater de frente com o pastor, mas no juízo final, quem vai bater de frente com você é Cristo.
aí ninguém poderá te salvar. Dobre os seus joelhos. Se você quer ser diácono, glória a Deus, ajoelhe-se para servir. Você não precisa colocar o seu nome nas coisas que você tem feito, faça silenciosamente, mas faça. Antecipe o gesto de adoração ao Senhor. Cada ato do seu serviço, querido irmão, é de fato uma prostração diante do trono de Deus. Quando o diácono silenciosamente atende a uma irmã necessitada, cuida de um adolescente que está se desviando, atende à necessidade de uma irmã e um irmão doente, ele está ali fazendo o que Cristo fez. Ele está exatamente trazendo os necessitados para junto de si, cuidando deles. E este é o ofício diaconal. Irmãos, o diácono não é chamado para ser porteiro de igreja. E eu confesso a vocês, falarei isso publicamente, que me entristece ver um diácono lá fora como porteiro da igreja. Porque o porteiro pode ser qualquer pessoa. Porteiro pode ser qualquer pessoa, que inclusive os diáconos podem até escolher. Talvez fazer uma escala, nomear alguns irmãos para ficarem na porta da igreja. Quem sabe os jovens aí, o pessoal que está fazendo academia, né? Pode ficar lá na porta da igreja, né? Ali e tal. Diácono não é para isso. Não é para tirar cachorro que entra, não é para espantar bêbado quando entra na igreja. Não, diácono é para pastorear os necessitados do rebanho de Cristo. O diácono é aquele que visita os irmãos necessitados, é aquele que se ocupa com a dor do outro, que vê um irmão entristecido e sente a dor daquele irmão, é o compaixão, é o misericordioso, o compassivo, porque ele se curva na presença do Senhor. Esposas queridas, dobrem os seus joelhos diante do Senhor, Deus exaltará o seu lar. Mulheres, sejam piedosas, não queiram mandar nos seus maridos, não queiram fazer isso, não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser feminista, Deus não te chamou para ser dona do seu marido, Deus chamou você para servir o seu esposo, sendo uma auxiliadora compatível com o ministério dele. Então, esposas, assim como somos ensinados a dobrar os nossos joelhos e confessar o senhorio de Cristo, faça isso. Dobre os seus joelhos e ore pelo seu esposo. Confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor, para que o seu lar seja dignificado. E você certamente será um reflexo vivo do que Deus pode fazer por meio de uma mulher que é submissa. Calar-se é importante. Quando o apóstolo Paulo disse que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja, não é porque Paulo era machista, é porque Paulo estava ensinando que, de fato, a autoridade é o marido. E por isso a IPB decidiu que mulheres não devem pregar na igreja, porque elas não foram chamadas para isso. Não foram chamadas para isso. Elas foram chamadas para auxiliar os ministérios dos seus maridos, dos seus esposos. Os presbíteros, sim, estes foram chamados para pregar. Porque na designação do presbítero, ele tem que ser o quê? Apto para ensinar. Que, aliás, é um bom critério para que vocês também possam escolher os presbíteros. Este presbítero é apto para ensinar a igreja a palavra do Senhor? Pergunte isto, e você também estará numa boa situação de indicar irmãos que compõem esta função. Esposas, curvem-se. Não queira fazer mais do que servir ao seu esposo e aos seus filhos. Foi isto que Deus te chamou para fazer. E esta é a tarefa mais digna da mulher. Ela foi criada para isto. Pastor, mas as mulheres não podem trabalhar para ajudar os seus esposos? Pode, claro que pode. Em situações específicas,
Elas podem ajudar os seus esposos, mas lembre-se, você não foi chamada para isso. Então, faça primeiro o que você tem que fazer. Depois você faz as outras coisas. Como disse C.S. Lewis, primeiro as coisas primeiras, depois as outras. Se você estiver fazendo as coisas primeiras bem, aí você está liberado para fazer as outras. Mas se você falhar nas coisas primeiras, as coisas segundas vão dar errado. Pode ter certeza disso. Quantos casamentos têm sido desfeitos por esta razão? Quantos filhos têm se desviado porque eles não têm as suas mães em casa para educá-los? Quantos filhos têm sido criados por outras mães que não as suas próprias mães, porque elas têm que trabalhar? Fácil saber, não é? Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos. Isto é curvar-se diante do Senhor. Pais, queridos, nós pais, ensinemos os nossos filhos a dobrar os seus joelhos diante de Cristo Jesus. Transtorno opositor desafiador não é justificativa para que o filho desobedeça o pai e a mãe. Não deixe que esta mentira satânica entre na sua família. O seu filho precisa de educação bíblica. A palavra de Deus diz: criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Se o seu filho dá birra, corrija-o com amor, não precisa espancá-lo. Corrija com amor, mas corrija. Não diga que ele está dando birra porque ele tem um transtorno. Diga que ele está dando birra porque ele é um pecador miserável, que foi nascido em pecado, e se Deus não tiver misericórdia dele, converter o coração dele, ele vai para o inferno. Diga isso com todo carinho. Filho, vem cá, deixa o papai encostar sua mão no fogo aqui. Ai! É só uma pontinha, o inferno é pior do que isso. Tratamento de choque, Duda, é isso, resolve. Ensine a verdade, queridos. Pais, curvemo-nos diante de Cristo. Um lar que obedece a Cristo, que se curva a Cristo. Um lar onde Cristo reina. A autoridade paterna torna-se um ensaio da autoridade divina. Os filhos veem nos pais o próprio Deus. O próprio Deus. Os filhos conseguem ver em seus pais a imagem do próprio Deus, o reflexo do próprio Deus, porque eles veem os pais se curvando diante da autoridade da Escritura Sagrada. Os pais não respondem às dúvidas dos filhos, fundamentadas em outros argumentos, mas fundamentado na Escritura. Pai, por que o meu coleguinha me bateu quando eu peguei o brinquedinho dele? Ah, meu filho, pode ser que ele tenha algum transtorno. A mãe dele falou que ele é autista. Não, ele bateu em você porque ele foi concebido em pecado. O coração dele é pecaminoso. Há uma ira dentro dele que só Cristo pode resolver. Então, meu filho, você vai orar por ele. Você vai pregar o evangelho a ele. Porque se ele aceitar Cristo, não tem autismo que não saia daí. Ah, não, é diferente, né? Jesus só curava coxo, cego. Autismo é outro nível. Jesus não cura autismo, não. Jesus cura só essas outras coisas. Será? Uai, que Jesus é esse que nós cremos? É o Jesus que foi exaltado, cujo nome está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é Jesus o Senhor. É o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Filhos queridos, aprendam a confessar com a boca, com a vida, que Jesus Cristo é Senhor. Eu sei que é muito legal falar de filmes, de músicas, de times de futebol, é muito bom.
Mas não se esqueçam que a vida de vocês depende de Cristo. Fale de Cristo. Elogie Cristo. Fale sobre Cristo com as pessoas. Servos, trabalhadores, irmãos queridos que trabalham todos os dias, um dia, meus queridos irmãos, todas as vozes confessarão que Jesus Cristo é Senhor. Então, se o seu patrão for aquele patrão chato, que te dá repulsa, que te dá aquele sentimento de não querer trabalhar, porque talvez ele seja até mesmo ímpio, lembre-se de que naquele dia final ele terá de dizer: Jesus Cristo é Senhor. Hoje você está chorando, hoje você está chateado, você não quer ir trabalhar, naquele dia você vai rir. Aí, miserável, vai e fala agora. E ele vai falar: Jesus Cristo é Senhor. Acabou. É isso. Comecemos hoje, com cada gesto, palavra, decisão no nosso trabalho, na nossa vida, expressando a nossa submissão a Cristo. E eu quero encerrar hoje de um jeito diferente. O João vai me ajudar ali. Nós vamos ler a conclusão deste sermão juntos. Olha que legal. Uma novidade, né? Os irmãos vão pregar junto com o pastor. Nós vamos ler juntos a conclusão do sermão, que, aliás, eu coloquei no boletim da igreja. Vamos ler, então? O título é: O Servo Exaltado, o Senhor Glorificado. Vamos lá. Paulo completa a jornada que começou no versículo 5. O caminho da humilhação leva ao trono. O Cristo que desceu até o pó é agora adorado por toda a criação. Ele é o Senhor sobre o tempo, a história e o coração humano. A igreja de Cristo vive entre esses dois movimentos: a humildade da cruz e a esperança da glória. Servimos hoje, reinaremos amanhã. Presbíteros e diáconos, esposas e pais, filhos e servos, todos somos chamados a seguir o mesmo padrão, obedecer agora, esperando confiantemente o dia em que Deus nos exaltará com Cristo. Um dia, todos os joelhos se dobrarão, mas os que o fizerem voluntariamente agora serão os que se levantarão glorificados no último dia. Portanto, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vivamos, pois, sob esse nome, servindo, amando, obedecendo. Maranata. Amém. Vamos ficar de pé e cantarmos com alegria, sempre vencendo. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencido, pelo Supremo guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, Muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra
poderoso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que estivemos juntos aqui. E, ó Deus, que o Senhor continue conosco, Pai. Abençoe-nos, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos de tentações. Dá-nos, ó Deus, o verdadeiro sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, tornou-se servo e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E nós sabemos que o Senhor mesmo o exaltou sobremaneira, sobre todos os céus e terra. Deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a tua glória. Que nós possamos viver, ó Deus, tendo esta verdade solidificada em nossos corações, para que tudo o que fizermos, seja em palavra ou ação, façamos para dignificar este nome do Senhor. Ele venceu, e nós sabemos que com Ele também venceremos. Que o Senhor nos dê forças para lutarmos juntos a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé, desembaraçando-nos de todo o peso que tenazmente nos assedia, para que possamos, ó Deus, viver dignamente o Evangelho do Senhor, sabendo que, ainda que nós tenhamos de passar por sofrimentos neste mundo, estas coisas não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Dá-nos, portanto, ó Pai, uma vida cristã plenamente satisfeita no Senhor, e que nós creiamos verdadeiramente em Tua palavra, em todas as coisas que o fizermos. Nós te pedimos isto no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém. Meus amados irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos irmãos, podem se assentar. Queridos, nós queremos apenas agradecer mais uma vez a presença de todos os irmãos que estão conosco, por atenderem a convocação do Senhor de virem e de prestarem culto a Ele. Quero pedir também aos irmãos que orem pela vida da família do Ronaldo. Fique de pé, Ronaldo, por favor, só para as pessoas te conhecerem melhor, não é? Ronaldo já é um amigo nosso e tem vindo à igreja, pretende se firmar, né, Ronaldo, vir mais vezes. Mas o Ronaldo perdeu a sua mãe nesta semana passada, né? Ela, inclusive, ele pediu que nós orássemos por ela, mas ela faleceu. Então, pedi aos irmãos que orem, né, nas suas casas, pela vida do Ronaldo, pela família do Ronaldo.
Obrigado, viu, Ronaldo? Pode se assentar. E continuemos em oração, né, pela vida dele. Ele tem passado esses momentos de tristeza e nos pediu que nós também falássemos à igreja. Quero lembrar os irmãos também, né, que o pastor estará em viagem esta semana para estudos lá no Mackenzie, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. No sábado eu estarei, com a graça de Deus, né, Deus permitindo, na Igreja Presbiteriana de São João del Rei, pastoreada pelo reverendo Alexandre, em que eu falarei numa série de conferências, de palestras, né, sobre os gêneros literários da Bíblia. Então peço aos irmãos que orem também, né, por este trabalho e pelas nossas viagens. Os demais avisos, os irmãos já estão atentos, né, com relação à eleição, às indicações, às eleições de sociedades. Então, nós vamos colocando no grupo, relembrando os irmãos destas demais atividades. Ah, tá. Quer falar, Alonso? É melhor, porque aí você explica direitinho. Enquanto o irmão Alonso está falando, eu vou saindo aqui devagarinho, para que eu possa cumprimentar os irmãos à porta. Então, que Deus abençoe a todos, né, e nos dê uma ótima semana, debaixo do senhorio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para lembrar, a UPA MP, dia 15 de novembro, a gente vai ter um sítio para a gente fechar as programações do ano. Então, aí passar o nome para mim. A gente tem um mínimo de 20 pessoas para a gente poder organizar tanto a alimentação quanto o transporte também. Então, não deixe de passar para a gente o quanto antes, tá bom?